A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Falar um pouco do que Deus fez na minha vida. Mãe, que bom que a senhora chegou. Essa chuva deve ter impedido muita gente de vir. Mas quem deveria estar aqui, porque o Senhor vai falar com você. Amém? Quero agradecer a oportunidade, viu, pastor? Muito obrigado. Eu sonhei muito por este momento. Eu orei muito por este momento, por estar aqui, de testemunhar o que Deus fez na minha vida. Muito obrigado. Obrigado aos demais irmãos, o pessoal que eu convidei, Fernandes, Natan. Muito obrigado pela presença de todos. Os jovens, essa juventude maravilhosa aí. Muito obrigado. Eu vou ler aqui a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Os irmãos encontraram? Gálatas, capítulo 6, isso, versículo 7. Minha versão fala assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O irmão pode se assentar. Irmãos, esse versículo fala exatamente a lei da semeadura, né? Que significa basicamente toda que está falhando, Paulo. Tem como trocar o... Como eu estava falando, aqui fala sobre a lei da semeadura, que significa que toda semente que a gente lançar sobre a terra, a gente vai colher ela de alguma forma. E o versículo, ele é bem claro ao dizer que o que uma pessoa plantar, é isso que colherá. Quem planta, por exemplo, milho, não vai colher maçã, vai colher milho. Quem planta amor, vai colher amor. Quem planta ódio, vai colher... Ei, só. Nossa. Então, quem planta amor, vai colher amor. Quem planta ódio, vai colher ódio. Então, irmãos, em Oséias fala que eles semeiam ventos e colherão tempestades. Por que eu estou falando isso? Porque a minha vida, na verdade, a vida de cada um aqui, ela se baseia em semeadura. O que a gente planta, a gente vai colher. E no passado, o que eu plantei não foram coisas boas, né? Eu até tentava seguir os caminhos do Senhor e de alguma forma eu me afastava dos caminhos dele. Então, baseado nisso, eu quero trazer um contexto para eu chegar no meu testemunho, para que os irmãos entendam o que aconteceu, para basicamente chegar no meu testemunho, né? Então eu quero contextualizar isso. Minha vida cristã começou aos 12 anos de idade, né?
quando eu aceitei a Jesus, 12, 13 mais ou menos, num culto de jovens que estava acontecendo uma peça Mãos Vazias, né? Não era, mãe? Mãos Vazias, uma peça maravilhosa, aquilo impactou meu coração. E eu pude ser impactado pelo Senhor. E aí eu aceitei Jesus. E depois disso, eu continuei ali na igreja, firme. Fui batizado com o Espírito Santo, com 14 anos de idade, mais ou menos. E dali em diante, tivemos que mudar ali para o Penorte. Aí eu fiquei um bom tempo ali no Penorte, minhas amizades mudaram. Infelizmente, ali na época era um lugar muito perigoso, né? Minhas amizades eram todas voltadas para bebidas e para bandidagem, né? Então, quando deu mais ou menos ali, eu comecei a ingerir bebida alcoólica, né? Mais ou menos ali nos 15, 16 anos. E comecei a teimar muito com minha mãe. Ela, Marcelo, você tem que ir para a igreja. E eu falava, mãe, a senhora não sabe nem o que a senhora está falando, né? Então, eu comecei a tratar minha mãe dessa forma. E, naturalmente, eu saí dos caminhos do Senhor, né? E de lá, aos 18 anos, mudamos aqui para o Recanto. E aqui no Recanto as amizades mudaram também, né? E, infelizmente, continuaram sendo a mesma amizade de bebidas. E o consumo de bebida ali aumentou muito, né? Eu já era maior, né? Como o pessoal fala. E eu queria sempre fazer o que eu não devia, né? Eu sempre falava para minha mãe, a senhora não sabe nem o que a senhora está falando. Eu quero continuar nessa vida aí, eu não quero mais ir para a igreja, não. De vez em quando ela me chamava para vir para a igreja, e eu vinha, né? Minha mãe me lutou muito. Aí, depois dos 18 até os 23 ali, e aqui eu vou revelar uma coisa que muitos da minha família não sabem. Eu tive que contar para minha mãe, para ela não, não ficar impressionada, né? Então, eu tive contato ali com as drogas, e mais precisamente com a cocaína, né? Então, eu tinha mais ou menos 23 anos. Irmãos, e a cocaína, ela é uma droga devastadora. Ela é uma droga que, se a pessoa usar, é vício certo. Porque ela age exatamente naquele hormônio chamado dopamina, né? A dopamina, ela é um hormônio do prazer, é um hormônio da recompensa, né? Todo ser humano tem, naturalmente, uma média de dopamina ali no organismo. Então, quando acontece alguma coisa, quando ela fica muito feliz, o nível de dopamina vai lá em cima e começa a cair. Isso é natural do ser humano. E a cocaína, ela age exatamente na dopamina. Ela dá um pico de dopamina tão alto que, quando ele cai, ele cai para baixo da média do ser humano. Os irmãos estão percebendo que está falhando? Mas Deus já me deu vitória. Aleluia. Ei, som. Continuando. Então, a dopamina age dessa forma no nosso organismo. Ela vai lá em cima, e quando ela desce, ela não desce para o estado natural, para a média dos seres humanos, ela desce para baixo. Quando ela vai, meio que pleonasmo, né, descer para baixo. Mas quando ela vai ali para baixo do nível, qual é o que o ser humano quer fazer? Ele quer elevar novamente. Então, ele volta nesse ciclo. Aí que está o ciclo vicioso, né? Então, eu comecei a usar aquilo ali, eu não usava tanto, né? Mas, com o passar do tempo, eu comecei a usar mais. E, um certo momento, eu estava aqui no Recanto, bebendo com os brothers, né? Aí eu já estava voltando para casa, mais ou menos ali por volta de 1h da manhã. Aí, recebi uma ligação. Os caras, e aí, mano? Volta aí, vai rolar uma resenha aqui e tal. Eu falei, não, beleza, eu estou voltando. Aí, quando eu estava muito drogado, muito bêbado. Aí, eu voltando aqui, eu capotei o carro, né? Quem capota o carro no Recanto? Eu, né? Eu capotei o carro e, irmãos, foi um livramento tão grande de morte que Deus me deu, que o teto do carro,
aquela parte que fica mais ou menos na porta ali, ele fechou com uma forma de um V, e a ponta veio exatamente onde eu estava. Aí, quando os bombeiros chegaram, ele viu o carro e falou: quem era o motorista? Eu falei: sou eu. Aí ele olhou para mim, olhou para o carro, e como pode isso acontecer, né? Mas, graças a Deus, Deus me deu o livramento. Quando eu entrei na ambulância, o motorista da ambulância virou para mim e falou: ei, varão, você está afastado, né? Eu olhei para ele e falei: quem é, né? Você está afastado, Deus acaba de te dar um livramento de morte, meu irmão. Você volta para os caminhos. Aí, o que acontece? Infelizmente, a nossa vida é reflexo do nosso círculo, né, de amizade. E no dia seguinte, eu fui no hospital, imobilizaram meu braço e tal. Aí, no dia seguinte, me ligaram os brothers de novo. E aí, mano, o que rola hoje? Isso foi num sábado. E eu falei: pô, eu capotei o carro ontem, mano. Aí eles falaram: ah, então beleza, eu vou ligar para fulano aqui para ver o que rola. O cara não pergunta nem como é que eu estou. Né? Essas são as amizades. Então, tem um escritor que fala o seguinte, o nome dele é Jim Rohn. Ele fala que somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu pergunto principalmente para os jovens: quem são as suas amizades hoje? Com quem que você anda? Né? É uma pergunta retórica, não é? Faça uma autorreflexão. E as amizades influenciam sim, irmão. As amizades têm amizades que são verdadeira âncora na nossa vida, leva a gente lá para baixo, assim como fez comigo. Aí em 2010 tivemos o Emanuel, né? E com o nascimento dele eu decidi: não, vou mudar de vida, né? Vou mudar de vida, não aguento mais essa vida, não quero mais isso para mim. Aí eu fui e me reconciliei aqui. Era num culto de jovens também. Lá vai eu me reconciliar. Aí, quem estava pregando era o pastor Mauro. Aí, quando eu vim de lá, chorando, ele falou na hora assim: agora eu tenho que descer. Falou: meu jovem, Deus, o inimigo ainda não ceifou tua vida, porque eu vejo uma senhora de joelhos orando por você todo dia. Minha mãe sempre falou, minha mãe sempre esteve ao meu lado, né? Então, eu fazia parte aqui da juventude, na época era a Juventude de Filadélfia, né? A Maísa, eu acho que lembra. Estou me sentindo velho, né? Mas a gente brinca de ser crente, irmãos. A gente brinca. Aí, passado algum tempo, separamos, né? Eu e a mãe do Emanuel. Aí eu falei: quer saber? Eu vou voltar para o mundão, né? Lá vai eu de novo. Irmãos, aí eu fui com tudo, né? O consumo de cocaína aumentou, bebida, drogas, mulheres, farras, tudo de ruim que vocês poderiam imaginar eu fiz, menos, assim, voltado para o lado da bandidagem, né? Então eu bebia muito, era praticamente de quarta a domingo, bebia muito. Aí, mais uma vez, eu fui e me reconciliei, né? Não estava mais aguentando aquilo, eu estava até com vergonha de vir aqui na frente já. Aí eu voltei a estudar, passei na PM, e graças a Deus me abençoou, eu fui aprovado. Só que, irmãos, a gente é muito ingrato. Tudo que Deus faz por nós, e a gente continua virando as costas para Ele, né? É tipo o caso daqueles 10 leprosos, que eles foram curados, e quantos voltaram para agradecer? Somente um, né? A gente é muito ingrato. E aí eu voltei de novo, depois que eu me passei, não agradeci tanto a Deus e voltei para o mundo das drogas de novo. Aí essa foi a pior. Eu cheguei, aí eu conheci uma mulher, né, que era ateia, ela não acreditava em Deus. Imagina, era à toa, né? Aí ela não acreditava em Deus e, consequentemente, eu passei a não acreditar em Deus, irmãos. O incrível que pareça, eu passei a não acreditar em Deus. Minha mãe falava: Deus vai dar vitória. Eu falei: Deus, irmão? Que Deus? Cadê Deus? Eu falava isso, irmãos. E eu gastava muito dinheiro com festa. Quando eu saí da empresa onde eu trabalhava e fui para a PM, eu recebi a rescisão. Era um valor razoavelmente alto, né? Irmãos, eu torrei tudo em bebida. Viagem, bebida, drogas e drogas e drogas.
E chegou um momento da minha vida que eu não pensava mais em casamento, eu não queria mais casamento. Eu falava, casamento é furada, meu irmão, né? Hoje em dia, muitos falam ainda que casamento é furada, mas eu digo que não, irmão. Casamento é bênção de Deus. Cadê minha esposa? Minha esposa ali maravilhosa ali, né? Então, nesse momento, eu deixei até de cuidar do meu filho, né? Eu lutei tanto por ele, ele mora comigo. E eu deixei o Emanuel de lado. Eu trabalhava dia sim, dia não. E esse dia que eu estava de folga, eu não ia para casa. Eu ia para a casa da pessoa lá. E minha mãe, Marcelo, você está deixando o Emanuel de lado. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que eu vi na minha vida foi deixar o meu filho de lado. Eu não tenho vergonha disso, porque serviu de aprendizado. Então, eu ficava dias sem vê-lo. Quando ele me via, irmãos, ele morava comigo. Quando ele me via, ele falou, papai, eu estou com tanta saudade, né? Foi terrível essa fase. Eu comecei, nessa época, eu comecei a tratar minha mãe muito mal. Pior do que eu já estava tratando, né? Eu tratava pior do que um cachorro, irmãos. Eu falava para minha mãe, eu mandava a minha mãe calar a boca. Olha que absurdo, irmão. Eu mandava ela calar a boca, eu falei que a vida era minha, que tudo que eu fazia, eu tinha consciência de tudo que eu te fazia, tudo que eu fazia, que consciência que nada, né, irmão? Então eu vivia drogado, eu chegava em casa bêbado, eu gritava com ela, eu mandava minha mãe calar a boca. Cala a sua boca, a senhora não sabe o que está falando, cala a sua boca. Ela ia corrigir o Emanuel, eu falava, não corrija o Emanuel, a senhora não é mãe dele. Então, mãe, eu quero pedir perdão para a senhora, tá? Porque tudo que eu fiz lá atrás, eu já pedi perdão por isso. Mas eu quero pedir no meio da igreja, perante ao Senhor, me perdoa. Eu vou fazer de tudo para honrar a senhora. Tá bom? Me perdoa, mãe. Irmãos, jovens, honre seus pais. Porque no estalar de dedos eles podem não estar mais com vocês. Né? Me perdoa, mãe. Eu amo muito a senhora, tá? Irmãos, aí uma vez que eu cheguei em casa, bêbado, acordava completamente irritado, isso numa quinta-feira. Eu discuti muito com ela, aí ela foi para a igreja à noite, e tinha uma irmã orando aqui, acho que é a missionária Neuma, nunca tinha visto minha mãe e tudo. Aí ela falou para ela assim, o Senhor falou para minha mãe assim, através dela, eu tenho colhido as tuas lágrimas, eu vou tocar em um dos teus, para mostrar para ele que eu sou Deus na vida dele. Isso numa quinta-feira. Irmãos, eu quero que vocês entendam a passagem bíblica aqui em Gálatas, da lei da semeadura, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E essa fase toda foi uma semeadura que eu fiz, foi uma plantação que eu fiz. E quando Deus decide que você vai colher, você vai colher. No dia seguinte, imediatamente no dia seguinte que Deus usou a missionária Neuma, eu estava trabalhando e minha mãe ligou para mim e falou, Marcelo, chegou uma intimação aqui para você. Aí intimação de quê, mãe? Os agentes falaram que era para você entregar a sua arma lá na Polícia Civil, arma da corporação, e uma possível arma que você tiver particular. Aí eu fiquei meio que sem entender. Falei, tá, mãe, quando eu chegar eu vejo isso aí. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam que Deus me dá o direito de escolher o que eu planto. Deus me dá o direito de escolher o que eu semeio. Mas eu não tenho o direito de escolher o que eu colho. Vou repetir. Deus me dá o direito de escolher o que eu semeio. Mas eu não tenho o direito de escolher o que eu colho. Então, quando eu cheguei em casa à noite, eu vi a intimação, né? Eu fiquei sem entender. Daí, no sábado, eu já liguei para o advogado da associação que os policiais têm. E informei para ele, ele falou, não,
Segunda-feira eu vou lá na delegacia, porque a polícia Civil não pode pedir sua arma assim. Como eu sou militar, a Polícia Civil tem que mandar um ofício para a Polícia Militar e a Polícia Militar me oficiar para eu entregar a arma, me autorizando, né? Aí ele foi lá, teve acesso ao inquérito, né? E me passou o seguinte, que era por volta de mais ou menos em 2016, né, mãe? 2016. Aí ele falou, olha, você está sendo acusado de um crime de homicídio. Aí o crime de homicídio, ele é homicídio contra um rapaz de 16 anos. E eu fiquei, meu chão acabou, eu perdi o chão, eu fiquei transtornado. Aí ele falou o seguinte, ele, você quer ler o inquérito? Eu falei, quero ler o que foi dito lá. Aconteceu o quê? Agora eu vou relatar o teor, eu peço a atenção dos irmãos, para os irmãos entenderem o desfecho. O inquérito falava o seguinte, que tinham 4 pessoas, uma foi morta e tinham 3 testemunhas. E essa testemunha falou o seguinte, abre aspas, ela falou que estava numa festa aqui na 206, né, na rua onde eu morava, e falou que nessa festa nessa casa estava tendo uma festa muito grande, e 2 casas depois estava tendo outra festa em outra casa, que teoricamente era a minha casa. Aí eles falaram que saíram, os 4 saíram dessa casa e foram até a minha. E que eu cheguei no portão e falei, aqui não entra peba, que é festa de polícia, não entra peba. Aí eles saíram, deram tiro na rua e depois foram até a quadra, acho que é 405, né? A quadra ali de trás, é 405. Aí que na 405 chegou um Siena branco, desceu uns rapazes e executaram essa vítima, né? E eles estão, aí o delegado falou, eles estão falando que foi você. Eu falei, não tem como, fui eu. Ele, eu acho que, aí eu falei a história para ele, eu falei, olha, nesse dia isso é a minha história agora, tá? Nesse dia estava acontecendo uma festa e depois eu chamei a polícia e falei, olha, a festa aqui está incomodando, tem muito peba aqui, está todo mundo usando drogas e tal. Aí a polícia foi, acabou com a festa, e eles devem ter ficado chateados com isso, não sei, né? Aí ele falou, eu tive acesso, eu falei, não, então tá bom, vamos aguardar, vai iniciar o processo e tudo, né? Porque ainda estava na fase administrativa. Aí nesse intervalo, a gente ficou aguardando a Polícia Civil solicitar a arma, né? Eles demoraram bastante, se passaram algum mês, aí chegou a intimação, né? A intimação por parte da PM. Falou, olha, você está sendo acusado disso, disso e disso, portanto, eu quero que você entregue a sua arma na Polícia Civil. E assim eu fiz. Me marcaram a data, eu fui até lá, a delegacia, né? E aí o delegado recolheu minha arma, eu assinei o documento de recolhimento. E quando eu cheguei lá, aí foi meu depoimento, né? Na fase administrativa ainda. E eu falei, olha, eu estava em casa, estava tendo uma festa 2 casas depois da minha, e tinha muitas pessoas, usuários de drogas e tudo mais, e eu peguei o meu celular e liguei para a PM. Eu liguei pedindo apoio, eu falei, tem como dar um pulo aqui que tá insuportável, né? Os vizinhos reclamando. Aí a polícia chegou, né? Aí me apresentei, me identifiquei e tal. Aí mandaram todo mundo encostar na parede, aquele procedimento. Aí estavam saindo 4, meio que rápido. Eu saquei minha arma e falei, olha, bora, volta. Todo mundo viu isso, todo mundo sabia que eu era policial. Aí eles voltaram, aí deram o dito bacu, né? Deram um bacu em todo mundo, acabou a festa. O policial chegou em mim e falou, olha, tem muito bandido aí, cara. Meu carro estava na porta. Melhor você colocar o carro para dentro aí, porque aí depois vai ficar
perigoso para você. Eu falei, não, beleza. A polícia só saiu quando eu botei o carro para dentro. Aí passou, esse foi meu depoimento, né? Até aí eu fiquei em casa e tudo mais. Aí passou um bom tempo, né? Aí depois que eu entreguei, aí eles ficaram de fazer a perícia na arma, né? Porque o intuito da arma era para fazer a perícia. Aí nesse tempo, foi graças a Deus, foi um tempo mais tranquilo na minha vida. Conheci a Rai, né? Minha esposa maravilhosa. Aí a gente noivou, né? Aí Deus, depois de um certo tempo de namoro. Sim, nessa época, eu estava um pé na igreja e outro no mundo, é o crente Raimundo, né? Então, mas aí, um determinado dia, eu falei, não, Senhor, não quero mais isso na minha vida, e eu me reconciliei, né? Me reconciliei até num culto de quinta-feira aqui, acho que pela quarta ou quinta vez que eu me reconciliei, né? Aí, nisso, eu namorando com a Rayane, e Deus foi restaurando tudo na minha vida. Foi restaurando a vontade de casar, a vontade de constituir uma família, que isso era o meu sonho, eu tinha perdido. E aí, em fevereiro, né, amor, 2019, no congresso, a gente já tinha noivado, a gente já tinha decidido que íamos nos casar, só que não tínhamos definido data ainda. Aí, no congresso de 2019, lá na sede, um irmão, a gente estava sentado num banco, aí Deus usou o irmão e falou, vocês vão casar quando? Eu falei, só em 2020, por aí. Aí ele, varão, deixa eu te falar uma coisa. O casamento é um milagre de Deus. Só marca a data e vocês vão ver como Deus vai abrir as portas, né? Aí eu já cheguei empolgado na Rayane, amor, vamos casar em outubro. Ela, como assim, sério? Né? Em outubro. E eu tenho dia 12 e 19. Eu escolho o dia 12, então tá certo, né? Ela vai, tá. Aí Deus fez milagre no nosso casamento. Deus abençoou portas, Deus abriu portas até onde não tinha porta. Fez porta, quebrou tudo, a parede, criou uma porta ali. E o casamento aconteceu, né? Aí viajamos, né, amor? Viajamos em lua de mel para Gramado. Foi uma viagem maravilhosa, tudo lindo, tudo. Ficamos lá uma semana. Quando voltamos, aí as pessoas falam, os 2 primeiros anos são lua de mel, né, irmão Sandra? São lua de mel. Mas para a gente não foi assim, irmãos. Logo quando voltamos, na primeira semana, aí saiu o resultado da perícia, né? Saiu o resultado da perícia. Eu estava aqui, os irmãos estavam fazendo uma obra aqui no púlpito. O pastor estava ali conversando com o irmão Nilton. E aí o delegado me ligou. O senhor Marcelo? Eu, pois não. Ele, olha, saiu o resultado da perícia. Eu falei, não, beleza. Ele, não, você quer dar um pulo aqui? Eu falei, é algo oficial ou é algo informal mesmo, precisa de advogado? Aí ele, não, é só para você ter ciência mesmo. Aí eu saí daqui, estava com o Emanuel brincando aqui. Levei ele ali para a casa da minha mãe. Aí eu desci lá na delegacia. Aí ele, olha, cara, senta aí. Aí eu sentei, estava todo sujo aqui, eu estava trabalhando aqui. Aí ele falou assim, olha, saiu o resultado da perícia. E o confronto balístico que foi feito deu negativo. E eu falei, amém, eu já sabia. Mas acusou uma possível adulteração na sua arma. Aí eu, meu Deus, eu mereço. Aí eu falei, tá, mas então eu estou aqui para te oferecer um benefício da legítima defesa. Aí, legítima defesa é basicamente eu assumir que eu fiz aquilo em benefício de outro, né? A grosso modo, é isso. Mas eu assumindo que eu tinha feito isso. Aí eu falei para ele, eu falei assim, negativo, você não está querendo me ajudar, não. Você não está querendo benefício nenhum, não. Porque não fui eu que fiz isso. Aí ele virou para o escrivão, ele, estou tentando ajudar o cara. Eu falei assim, negativo, você não está tentando me ajudar. E essa conversa acaba aqui, porque não é uma conversa formal, eu estou me retirando. Aí eu saí da sala. Aí, irmãos, a partir daquilo ali,
e o mundo desabou, eu não conseguia mais pensar. Muitos irmãos passavam por mim, eu peço até perdão para alguns, eles falavam comigo, eu estava no mundo, sei lá que mundo era aquele. Então eu cheguei em casa naquele dia, eu me tranquei num quarto, chamei a Rayane, e eu falei para ela, amor, aconteceu isso. Saiu o resultado da perícia, o confronto balístico acusou de que não partiu da minha arma, só que a arma houve uma possível adulteração na arma. E eu fiquei transtornado, irmãos, porque infelizmente a gente vê muita injustiça por aí, né? Então eu fiquei com muito medo de acontecer o pior. E aí eu falei para o advogado, né, no dia seguinte, falei para ele, eu falei, cara, saiu o resultado da perícia, você quer dar um pulo lá na delegacia? Aí ele falou assim para mim, depois eu vejo isso aí. Eu falei, como assim, cara, é minha vida, né? Quem que vai lá comigo? Quem que vai estar lá no dia da audiência comigo? Aí ele, isso aí a gente tem que ver no dia da escala para ver qual advogado que vai com você. Aí, irmão, eu entrei em desespero. Eu falei, cara, minha vida que está em jogo, o cara está brincando comigo. E eu não sabia mais o que fazer. Liguei para a Rayane e falei, amor, o advogado não está nem aí para mim, não está nem aí para esse processo. Aí, graças a Deus, a Rayane lembrou de um advogado muito bom que os irmãos conhecem, é o pastor Mauro, ele é advogado criminalista, e conversamos com ele, né? Passei o número do processo para ele, ele teve acesso, ele leu mais ou menos e chamou a gente lá. Aí ele falou assim, olha, nada liga você ao fato. Só pela visão superficial dele do processo, ele falou, nada liga você ao fato. Mas eu vou dar uma lida direito no processo e vou ver se eu pego a causa de vocês, né? Aí a gente saiu de lá bastante feliz e preocupado ao mesmo tempo, né? Porque, como é um crime contra a vida, os advogados cobram um preço lá no topo, né? E a gente estava construindo, a gente não tinha condição nenhuma de pagar, né? Aí a gente voltou lá, ele marcou outra reunião, voltamos. Aí ele falou que ia aceitar a causa, né, amor? Ele falou, olha, eu vou aceitar, mas eu estava completamente decidido em não pegar essa causa. Quando vocês falaram que estava vindo para cá, o Senhor falou comigo para pegar essa causa por vocês. E a gente ficou muito feliz, eu chorei muito. Irmão, eu estava muito abalado, irmão. Estava muito abalado, estava muito triste. Para você ter ideia, eu engordei quase 20 quilos. A ansiedade, eu tomo remédio até hoje, porque isso tudo mexeu comigo, mexeu com minha família, mexeu com todos à minha volta, né? E o diabo, ele é tão sujo, irmãos, tão sujo, que ele colocou na minha mente que eu era culpado. Eu olhava para a Rayane e eu falava, e eu pensava, eu vou ser preso, eu não vou ver mais a minha esposa. Eu olhava para o Emanuel e eu falei assim, eu não vou ver meu filho crescer. Ele está com 8, na época era 8 anos, ele está com 8 anos. Se eu for preso, se eu ficar 4 anos, ele já vai estar com 12, já vai estar grandão. Eu comecei a entrar em desespero, irmãos. A irmã Lia chegou e falou que no hospital, diariamente chega um caso de tentativa de suicídio. Irmãos, quantas vezes eu não entrei no meu quarto, peguei a minha arma e falei assim, eu vou me matar. Quantas vezes eu não fiz isso? Eu não estava mais suportando essa situação. Eu estava com muito medo da injustiça e falando, meu Deus, não pode acontecer isso comigo. Aí, depois disso, assim, nesse interim, o processo é muito demorado, né? O processo é bastante demorado, então, aí nesse intervalo, eu e a Rayane decidimos ter um filho. A coisa mais linda, Iago, apareceu agora. A gente tinha decidido ter um filho. E eu não conseguia mais nem sair do quarto, irmãos. Eu estava dentro do quarto. Eu falei, não quero ir para a igreja. E foi na época da pandemia, né? Eu não quero ir mais para a igreja, eu não quero fazer mais nada, eu não quero sair do quarto. E era uma luta diária, tentar mostrar para o pessoal do meu trabalho que eu estava bem.
E isso mata qualquer um por dentro, irmãos. E eu voltava, vira e meia, eu andava para um lado, para o outro. Aí a Rayane falava: o que você tem, Marcelo? Eu falei: não, amor, aquele negócio lá de novo, vai acontecer alguma coisa, eu vou ser preso. E ela falava: para com isso, você não vai ser preso, Deus está no controle, não foi você que fez. Aí a Rayane, depois de muita luta, ela conseguiu me tirar de casa. A gente fizemos uma viagem ali para o Tocantins, minha sogra, meu cunhado ali, fizemos uma viagem para lá para pescar. Tá nervoso? Vai pescar. É tipo isso mesmo, né? Eu consegui respirar nessa viagem. Foi uma semana maravilhosa, muito boa, no ano passado, em julho, né? Aí, depois da pescaria, quando a gente voltou com energias recarregadas, né? Eu falei: agora sim, vamos lá. Só que imediatamente, de novo, uma semana depois, irmãos, eu recebi a notícia da marcação da minha audiência, né? Era setembro, amor, ou agosto, né? Não, agosto agendou para setembro, né? Eu tinha marcado para o dia 17 de setembro. E eu falei: meu Deus, eu tenho que passar por isso, eu vou estar de frente a frente com o juiz. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam a minha situação. Eu ser acusado de um crime de homicídio, eu estar com uma família em formação, poder perder tudo isso, e ao mesmo tempo você entrar na frente de um juiz e ele acusar você de um homicídio, de algo que você não cometeu, é para deixar qualquer um doido, sério. E eu fiquei muito preocupado. Eu falei: meu Deus, está chegando, essa audiência vai vir, eu não vou aguentar. E o Senhor falava comigo, sempre falou comigo: calma, eu estou no barco. Várias vezes, irmãos, quando eu pegava a minha arma, que eu falei: eu vou tirar a minha vida, e o Senhor falava no meu ouvido, eu sentia: eu estou contigo. Irmãos, aí, dias depois que eu fiquei sabendo da marcação da audiência, né, eu já estava muito ruim, muito abalado. Dias depois, a Rayane vem com uma caixinha, me fez sentar na cama e falou assim: amor, eu quero te contar uma coisa. Irmão, estava muito ruim naqueles dias, muito ruim, muito ruim. E ela falou assim para mim: olha aí, abre. Aí quando eu abri, tinha uma roupinha de bebê com um sapatinho, né? E eu falei: meu Deus. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus. Só que eu estava num momento tão ruim que eu não fui capaz de ficar feliz como eu deveria ter ficado, né? Eu lembro, ela gravou um vídeo, o vídeo é muito triste. Eu lembro que eu falei para ela: sério, amor, que massa, amor, que bom. Mas tem tanta coisa acontecendo, né? E eu não consegui ficar feliz com a chegada do meu filho, né, naquele dia. Então foi um momento muito, muito, muito difícil para mim, irmãos. Foi uma época que precedia ali a audiência, e eu entrava no meu carro, ia trabalhar, era a hora que eu mais gostava de orar, né? A hora sozinho dentro do carro, bradando ao Senhor, falando: Deus, obrigado por esta prova. Meu irmão, que dificuldade é falar isso. A gente fala tanto, né? Está passando por uma prova, dá glória a Deus aí, né? Irmãos, quem está passando é muito difícil. Quantas e quantas vezes eu comecei a dar glória a Deus e começava a chorar, porque eu não conseguia terminar a frase. Mas Deus é tão bom, né? Deus cuida tanto da gente que a audiência foi virtual, né? A audiência não era presencial por causa da pandemia. A audiência foi virtual, então, aí, no dia da audiência, eu arrolei duas testemunhas, meus vizinhos, e duas testemunhas policiais, né? Aí a audiência iniciou, foi virtual, foi lá na casa do pastor Mauro, no escritório dele, no celularzinho lá. Aí começou a audiência, começou pela testemunha da vítima, né? Eram 3 testemunhas. Uma, ninguém sabe onde foi parar. A segunda não foi e a terceira foi. A terceira estava presente. Aí iniciou o interrogatório da vítima, da testemunha da vítima. E
Os irmãos lembram que no início eu falei que elas falaram que tinham 2 festas, uma era na minha casa, que o dono da casa foi atrás, lembra? Teoricamente, o testemunho dado na delegacia não vale como prova para condenação, é basicamente isso. Então, tudo que é falado em juízo, aí sim, na audiência, aí sim vale. Quando começou o testemunho, o depoimento dessa testemunha, ela falou, já começou assim, toda meio assim, né, meio pebinha, né? Ela já falou assim, doutor, é o seguinte, eu não lembro muito não, porque nós estava tudo drogado mesmo. Aí fizeram uma série de perguntas para ela, e dentre essas perguntas falaram, tinha alguma outra festa na rua? Aí ela falou, não, tinha só essa festa que a gente estava. Aí o promotor insistiu, não, mas olha só, tinham 2 festas, e vocês foram nessa outra festa de um policial? Ela, não teve isso. Não teve, a gente estava nessa festa, e de lá a gente saiu, e fomos embora, e foi um cara atrás, e tentou, e executou a vítima. Aí ela falou assim, inclusive, estava até achando que a gente que tinha armado casinha para ele. Ou seja, totalmente contraditório do que foi falado, que embasou todo o processo contra mim. Entendeu? Aí, eles falaram que não tinha nenhuma outra casa, e quando foi embora, o autor foi atrás e atirou, né? Aí depois chegou a vez dos meus vizinhos, das minhas testemunhas. O primeiro falou, o juiz perguntou para ele, tinha alguma festa na casa do Marcelo? Ele falou, não tinha festa nenhuma. Ele é crente, ele não faz festa lá. Aí perguntou para o outro, você viu ele guardando o carro em casa? Eu vi, ele guardou o carro em casa. Aí terminou o interrogatório, as 2 testemunhas policiais, era para confirmar, que eu pedi que eles estavam falando que teve adulteração na arma. Então, qual foi o meu argumento? A arma eu peguei usada, né? Não era uma arma... quando eu entrei na PM, todos os policiais que entraram e foram para a cavalaria, todos os 100 pegaram armas usadas. A minha arma, ela chegou na corporação em 2006, mais ou menos. Eu peguei a arma em 2014. Esse lapso temporal passou por várias mãos, né? Inclusive, a gente teve acesso à lista de pessoas que usaram a arma. Aí, esse era um dos argumentos. Aí, as testemunhas eram para isso. Eles confirmaram, olha, a gente pegou arma usada, todas as nossas armas eram usadas. Aí, chegou a minha vez, né, o interrogatório. Pela primeira vez, eu nunca imaginei isso. Alguém já imaginou sentado no banco dos réus? É uma coisa absurda, irmãos. Chegou, me perguntou meu nome e tudo mais. E ele começou a fazer perguntas sobre a arma. A arma entrou quando? Como você sabia que a arma era usada? E eu falei pelos os traços de uso e tudo mais. Aí, quando chegou, foi uma série de perguntas, já estava muito tenso. Aí chegou a vez do promotor, né? Que nesse caso, teoricamente, era o órgão acusador. Eles que estavam acusando. E quando chegou a vez do promotor, o juiz falou, o Ministério Público está com a palavra. Aí o Ministério Público falou assim, 100 perguntas, meritíssimo. E foi, meu Deus do céu, 100 perguntas. E foi, graças a Deus, menos um, né? Aí, na hora, eu vi pela porta, assim, era na frente do celular, o pastor Mauro dando pulo, yes, eu sem entender nada. Aí acabou a audiência, aí eu cheguei até nele e falei, e aí, pastor? E ele, meu irmão, é vitória, confia. E eu sem entender nada, eu estava muito tenso, eu só sabia chorar, abracei minha esposa, chorei muito, né? Só que ainda não tinha acabado, irmão. Ainda não tinha acabado. O crime contra a vida, eu preciso contar isso para os irmãos entenderem o desfecho. O crime contra a vida, ele é julgado no tribunal de júri, tribunal do júri. É aquele onde tem os jurados ali, só que ele é dividido em 2 fases. A primeira fase, que tem a audiência de instrução, e se for achado elementos que embasem a condenação, ele vai para a segunda fase, que é o plenário, né? Então, aí
depois dessa audiência, aí nessa audiência, ele falou, agora vão aguardar que vai sair uma sentença, que você vai ser ou pronunciado, impronunciado ou absolvido. Pronunciado é quando tem indício suficiente de materialidade e indício suficiente de autoria, né? Então, é tipo assim, eu tenho certeza que foi ele, então manda ele para o plenário. Então, vamos pronunciar. O impronunciamento é quando ele não tem indício suficiente para condenar, então não leva para plenário. O processo é extinto, mas o Estado, se surgir alguma nova prova, o Estado pode abrir um novo processo. E a absolvição é tipo, não tem nada contra esse cara, absolutamente nada, nenhum indício, então vamos absolver. Aí, no dia 19 de agosto, cadê a Rayane? No dia 19 de agosto, eu estava trabalhando, aí, irmãos, eu estava tão tenso na época, que quando eu vi o meu celular tocando, que estava escrito Pastor Mauro, eu falei assim, não, meu Deus, lá vem coisa. Né? E eu recebi uma ligação. Quando eu vi a ligação, era o Pastor Mauro. Eu falei, meu Deus do céu, lá vem. Eu já estava esperando a sentença, algo do tipo. Eu falei assim, vem coisa ruim por aí. Eu estava tão desacreditado, e o Senhor, irmão, a gente é muito incrédulo. O Senhor sempre falava nas orações, as irmãs oravam. A irmã Lia fez uma consagração por mim lá em casa. E sempre falando que é vitória. Acredita que Deus vai te dar a vitória. Mas a gente é tão incrédulo que a gente acaba esquecendo dessas coisas. Aí, no dia 19 de agosto agora, o pastor Mauro me ligou. Aí o rapaz estava do meu lado dirigindo. E eu fiquei, meu Deus, eu vou atender ou não atendo? Aí eu, opa, pastor, tudo bem? E ele, varão, tá tudo bem? Como é que a Rayane está? Tá bem. Eu falei, pastor, tem como me ligar daqui a pouco? Porque a gente está aqui, estou ocupado. Ele, tem sim. Aí eu já mandei mensagem para a Rayane, amor, vai orando aí que o pastor Mauro me ligou, né? A gente não sabia o que ia acontecer, né? Vai orando aí. Aí toda hora, e aí, falou com o pastor Mauro? E aí, falou com o pastor Mauro? Eu falei, ainda não. Aí o pessoal entrou no prédio, aí eu saí, eu falei, me dá licença aqui que eu vou fazer uma ligação. Aí eu criei coragem e falei, vou lá assistir, vou lá fazer a ligação. Aí liguei, pastor, ele, meu jovem, como é que você está? Falei, estou bem, pastor. Saiu uma sentença para você aqui. Aí eu, meu Deus do céu. Aí o mundo eu não tinha mais pernas, eu não sei nem como é que eu fiquei em pé, né? Aí ele falou assim, varão, tu foi impronunciado. Aí eu, meu Deus do céu, eu falei, pastor, é para comemorar? Aí ele, é para fazer culto de ação de graça, meu filho. É para comemorar, não tem nada contra você. Não tem nada. E eu fiquei, meu Deus, o que eu faço, né? Aí o pessoal olhando para mim e eu, tipo, né? Eu falei, meu Deus, vou ligar para a Rayane. E ela mandando mensagem, falou com o pastor Mauro? Falou com o pastor Mauro? Aí o rapaz estava comigo, o que foi? Eu falei, não, nada não. Aí ele falou, varão, mas eu não estou satisfeito. Eu quero absolvição sumária, porque na sentença ele escreveu que nada indica que foi você o autor, nada leva você ao fato. Ele diz, mas ao mesmo tempo se contradiz, porque ele te pronunciou, eu quero absolvição sumária. Aí ele já recorreu, né? Mas já é vitória, irmão, o processo vai ser extinto para a honra e glória do Senhor, né? Aí, eu fiquei naquela, eu falei, meu Deus, eu vou ligar para a Rayane. Eu falei, não vou ligar, eu tenho que dar a notícia pessoalmente, né? E fiquei ali o resto da tarde trabalhando. E quando chegou a hora, um engarrafamento que todo para chegar em casa. Eu falei, meu Deus, não vou chegar em casa. Vem cá, amor. Não vou chegar em casa, eu não estava mais aguentando aquilo. Aí, quando eu cheguei em casa, entrei, tropecei, corri e abracei a Rayane. Amor, acabou, meu Deus, acabou, Senhor, acabou, meu Deus. Pô. Irmãos, a gente sofreu tanto nessa época. Pode pegar o microfone lá, mano. A gente sofreu tanto nessa época. Todo mundo, minha mãe sofreu muito comigo, mãe. A mãe da Rayane também, Dona Irene. Meus irmãos, eu quero
falar para vocês levarem a sério a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Tudo. Não tem como a gente plantar uma coisa e não colher nada. Você vai colher, a colheita é certa. Né? Plante no reino do Senhor. Plante no reino. Quando vier o plantio no mundo, recuse, saiba falar não. Quando seus amigos chegar, meu brother, vamos ali, vamos tomar uma cerveja. Dá nada, meu irmão. Tem um povo aí na igreja que já está bebendo. Meu irmão, não caiam nessa. Não caiam nessa. Estejam preparados para as tentações, meus irmãos. Principalmente os jovens, estejam preparados a dizer não. Porque a consequência vem. E ela é dolorosa, assim como foi dolorosa com a gente. E eu vou deixar uma palavra que está escrita em Romanos. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei e do pecado da morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou como todos nós, como nós não dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará de Deus, do amor de Deus? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos afastará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Mas antes, temos uma palavra especificamente para os jovens. Como o Marcelo contou tudo aqui, pediu perdão para a Madalena, nós também queremos pedir perdão para os jovens, para os líderes, para o nosso pastor, porque a gente manteve um tempo bastante afastado. A gente nunca deixou de pensar em vocês, de orar por vocês, mas estávamos passando por um momento muito difícil. Só quem sabia o que a gente passava, e às vezes nem assim sabia, porque era muito difícil. Mas vencemos. E um dos nossos erros foi não pedir ajuda para outras pessoas. Quando a gente contou para o pastor Saulo, menino, jeitinho lindo do pastor, por que você não contou para a gente poder orar por isso? E dizer para vocês que vocês não estão sós. Vocês não sabiam das nossas lutas, mas a gente também não sabe de muitas lutas de vocês. Vocês não estão sós. Procurem ajuda quando vocês precisarem, todas as vezes. Vocês têm pais, líderes, pastores. Busquem ajuda. Em nenhum momento Deus falou que não estaria conosco. Até uma consagração que nós fizemos em casa, não sabiam por quê. A Lia foi lá com as irmãs. E nessa consagração, a Cibele foi usada por Deus e falou que tínhamos um processo, mas que Deus era por nós. Nunca nos deixou só. Deus foi tão maravilhoso que colocou não só um advogado do nosso lado, mas um pastor. Nós tivemos acompanhamento tanto judicial quanto espiritual.
Durante a audiência, era o pastor Mauro lutando ali, e a esposa dele vindo toda hora e orando, intercedendo. A audiência toda no quarto de joelho orando por nós. Porque Deus, Ele é Pai, cuidadoso, zeloso, amoroso. Então, jovens, espero que nos entendam, que nos perdoem. E para todos vocês entendam também que, igual o Marcelo falou, você tem o direito de escolher o que você planta. O que vocês não lembram ou ainda não sabem, que a colheita dura o tempo que Deus quiser. Não pense que você vai plantar isso aqui e vai colher pouquinha coisa, ou muita coisa, mais do que você espera. Dura o tempo que Deus quiser. Para nós foram 5 anos de luta, mas vencemos.